Bom dia. Vamos iniciar com uma oração. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te agradecemos por mais esse tempo que podemos estudar a Tua Palavra. Esteja conosco para que possamos gravar nas nossas mentes e nos nossos corações o que tens para nós nesta manhã, porque é o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos para 2 Samuel, né, do capítulo 5 até do capítulo 5 até o capítulo 7, e o que a gente vai ver hoje aí é o Davi estabelecendo o seu reino definitivamente em Jerusalém. Então vamos ver essa trajetória aí, esses 3 capítulos, o que nós podemos aprender aí para nossas vidas nessa parte. Bom, aqui a gente vê Davi sendo ungido pela 3ª vez, né? Ele foi ungido 3 vezes, a gente já vai ver aí porque, né, houve aí alguns problemas, né, alguns percalços, desde o momento em que Deus escolheu Davi até que ele assumisse para valer o trono, né, na cidade de Jerusalém, ou até que ele viesse a se tornar o rei definitivamente, né, reconhecido. Então, primeiro ele foi ungido por ordem de Deus, né, na presença dos seus irmãos. Ele foi ungido lá na presença da sua família, né, que foi a decisão que Deus tomou. Ele rejeita Saul, embora Saul ainda continue reinando, né? Saul continua liderando, mas já tendo sido rejeitado por Deus por causa do seu comportamento. E Davi já, a partir daquele momento, era a escolha de Deus para a pessoa que seria aí a geração do Messias. Depois a gente viu que teve aquela questão que quando o rei Saul morre, aí coloca-se o filho dele no lugar, mas a tribo de Judá é Davi que vai comandar. Nós vimos lá que teve todo um conflito, guerras, mortes, né? Vimos isso aí em lições anteriores, e ali Davi é ungido novamente, só que ali só como rei de Judá, enquanto o filho de Saul fica lá com as outras tribos. E agora, né, finalmente, ele é ungido novamente, só que agora sobre todo Israel. Agora com reconhecimento aí completo de todo o povo. Eu comparei isso daí, né, a tríplice unção, né, de Davi, como uma comparação, aí, um paralelo com a tríplice coroação de Cristo. E eu falei aí que alguns versículos eu não iria colocar mais. Alguém abre para mim aí, então, em Hebreus 2:9. Peguei vocês que não trouxeram Bíblia, né? A gente fica muito acostumado com a projeção, né? Tem que voltar a manipular lá a palavra, né? Hebreus 2:9, quem achar pode ler bem alto para nós. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, a gente vê, né, no estudo da Bíblia um paralelo, né, entre Davi e o que vai resultar aí até a vinda do Messias, né, a coroação do Messias em glória. Temos um outro texto, lá em Lucas, podem procurar para mim, Lucas no capítulo 1, verso 31 até o verso 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então aí, né, mais uma menção que a gente vê, né, Deus lhe dará o trono de Davi. Então Jesus, né, o rei que vai comandar para sempre, lá no livro de Apocalipse, nas profecias, esse reinado é descrito lá com bastante detalhes. Não vamos entrar aqui nesse momento porque foge do nosso escopo, mas a todo momento é mencionado esse futuro reinado de Jesus, né, da raiz de Davi. E ele ainda será rei dos senhores e senhor dos senhores, né? Apocalipse 19, 16. Esse é fácil de achar, hein? Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esse é uma profecia lá do livro de Apocalipse, se referindo também a Jesus, a raiz, a geração do rei Davi. Assim como todas as profecias, né, do Antigo Testamento se cumpriram, a nossa esperança é também o cumprimento dessas profecias. E temos mais um exemplo aí, mais uma comparação, em 1 Coríntios 15, 24 e 28, aonde é dito que todos estarão sobre o seu poder, e todos se submeterão ao seu domínio. Então procurem para mim também 1 Coríntios 15, 24 e 28, quem achar pode ler. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, aí uma menção à vinda de Cristo, quando ele vai reinar, vai ser o domínio de todas as nações, não somente o povo de Israel. Davi governou sobre o povo de Israel. O Messias, Jesus, vai governar sobre todas as nações. Bom, então Davi, né, parte com seus soldados, né, lá no capítulo 5, né, de 2 Samuel, para Jerusalém, e aí ele tem uma batalha pela frente. A gente tem o tempo todo a descrição de batalhas, de guerras, de conflitos, para que o território fosse ocupado assim como era da vontade de Deus. Entretanto, né, os jebuseus, eles zombam de Davi. Né, eles ignoram que Davi está sendo guiado por Deus e eles fazem chacota de Davi, né? Então ele diz lá, o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém, né, o rei Davi, para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi, você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de vocês. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Aí uma tradução da NVI que fica mais claro aí para a gente entender. Então, há uma zombaria, né? Não, imagina que você vai conseguir entrar, destruir a cidade. Eles confiavam no seu próprio poder, né, os jebuseus. Eles confiavam na sua capacidade de se defender, né, desse ataque de Davi. Mas Davi, ele estava sob a proteção de Deus, sendo guiado por Deus. Uma coisa importante que a gente lê, que é uma diferença radical entre Davi e Saul, é exatamente isso.
né? Enquanto Saul ia fazendo as coisas de maneira tempestiva, né? Ia executando, ia fazendo guerra de acordo com a cabeça dele, fez sacrifícios da maneira incorreta, Davi, a todo momento, estava na dependência de Deus. Né? Tudo ele consultava Deus. Se você leu, né, esses 3 capítulos, você vai ver que Davi pergunta, devo eu ir ou não? Né? Você que estudou aí durante a semana, né, esses 3, leu com detalhes, você vai perceber esta grande diferença entre Saul e Davi, a dependência que ele tinha de Deus. Ele, antes de agir, ele consultava Deus, bem diferente de Saul. Né? Agora, outra diferença, Saul foi um rei dado ao povo porque o povo pediu. Nós também já vimos, não era da vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Mas, às vezes, Deus cede, né? Deus permite, Deus dá a sua permissão, mesmo que aquilo não estava planejado, não estava nos planos de Deus. Deus dá a sua permissão para que seja feito. E a gente viu, né, dos avisos que foram dados através do profeta, mas o povo não quis ouvir. Né? E Davi não. Davi realmente era o homem escolhido por Deus, não por um povo. Né? Não pela determinação de um povo. Uma vez que o reinado estava estabelecido, bom, então agora eu vou escolher um homem segundo o meu coração. Então é uma grande diferença, né, entre o procedimento de Saul e o procedimento de Davi. E às vezes a gente tem que parar e se perguntar, será que estamos sendo Saul ou será que estamos sendo Davi? Qual o exemplo que nós estamos seguindo? Estamos sempre consultando o Senhor, procurando fazer o que deve ser correto, de acordo com a sua palavra, ou estamos como Saul, fazendo o que nós consideramos certo, o que dá na nossa cabeça? Bom, podemos fazer um paralelo aí, né? Os inimigos, né, do povo de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, prefere sempre confiar na sua própria força, na sua sabedoria, no seu conhecimento, ignorando a sua dependência de Deus. E aí, por que isso? Orgulho, né? Insolência. Assim como os jebuseus fizeram debochando, assim também hoje em dia nós vemos esse tipo de comportamento. Né? Pessoas debochando da nossa fé, né? De crermos numa profecia, de crermos que algo vai acontecer, algo vai ser diferente. E eu mencionei aqui na última vez que, lamentavelmente, o povo de Deus esqueceu as profecias. É raríssimo. Há anos eu não vejo um pregador aprofundar nas profecias. Porque também há um receio, porque hoje tem tanta confusão, um é milenista, pré-milenista, outro disse que já está no milênio, não está, e arrebatamento vem antes, vem depois, a igreja sofre, não sofre, a tribulação é quando. Então isso gera receio, né, em alguns, de pregar e gerar insatisfação em parte da sua audiência. Porque, lamentavelmente, hoje muitos estão à procura de aprovação, né, do que falam, e não em pregar fielmente o que está lá na palavra de Deus. Então, é algo que é lamentável, né, porque se a gente não lembrar as profecias, a gente começa a confiar em humanidade, em homens. Né? Nós vamos começar a confiar que pessoas humanas podem resolver as coisas, podem resolver problemas. E realmente vai acontecer, né? Que é o anticristo, que muita gente vai aceitar porque ele realmente vai resolver problemas. Não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás.
e muitos seguirão. E cada vez mais, infelizmente, eu vejo que o povo de Deus está sendo preparado para aceitar o anticristo sem protestar, sem reclamar, simplesmente considerar, está aí o homem, o Salvador, que vai resolver tudo. Então, os inimigos do povo de Deus preferem confiar em humanos, em homens, na força do homem, e esquecer tudo o que Deus prometeu. Promessas que são maravilhosas. A gente está muito focado no agora, né? Eu quero algo que resolva agora, para mim, né? Então, é lamentável, né, que às vezes as pessoas confiam em homens, mas vai haver um tempo em que nós teremos tudo isso resolvido conforme afirmam as profecias, né? Satanás será preso, o Rei Jesus vai governar, né? Vai ser o grande mestre de todas as nações, não só de um povo, não só do povo judeu, mas de todas as nações. Esta é a promessa, né? Que nós teremos um rei e um rei justo, né? Não um rei injusto como Saul, não um rei falho como Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas vamos ter um rei justo. Bom, nesta fase a nação de Israel tem um grande progresso, né? Entre Davi e o seu filho, o povo experimenta mais momentos de paz, menos conflito, uma grande prosperidade, né? Então, aparentemente, né, dá a impressão que as coisas começam a seguir o seu rumo. A gente vai ver que isso mais para frente, após o reinado de Salomão, a coisa complica de novo, né? Porque o Salomão, querendo agradar as suas esposas, começa de novo com a idolatria, com ídolos, né? Cada uma das suas esposas tinha o ídolo de preferência e acaba contaminando novamente com a idolatria, né? Mas lá em 2 Samuel 5:10 a gente lê, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Diferente aí do rei Saul. Ele, inclusive, você lê lá, ele é honrado, ele recebe honras de um rei de uma outra nação que manda construir um palácio para ele. Até então a gente não tem mencionado aí o povo de Israel vivendo em construções, né, tendo uma morada fixa. Até aqui eles foram peregrinos, foram nômades. E aí, nesse momento, o rei de uma outra nação, reconhecendo lá Davi, dando honras a Davi, manda aí construir um palácio para ele. Mas com tudo isso, Davi não tem a soberba, não tem arrogância, né? Não tem orgulho. Em 2 Samuel 5:12, né, a gente lê, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor do seu povo Israel. Então Davi reconhece, né, claramente que tudo que ele conquistou e tudo que ele está conseguindo fazer é pelo poder de Deus. Ele reconhece o tempo todo, ele não tem o orgulho, não tem a arrogância de Saul, e reconhece Deus dirigindo, né, a nação. E eu mencionei também na aula anterior, né, provavelmente vocês esqueceram, que essa é outra característica de Davi, a preocupação com o povo, né? Davi não era um rei egoísta, preocupado consigo mesmo. Também uma característica, né, oposta do Saul, né?
o Davi tinha uma preocupação com o seu povo, como que seu povo estava. Né? Estavam tendo uma vida boa, assim como ele no seu palácio. Então, eu mencionei que os líderes verdadeiros, os bons líderes, eles não querem ser servidos, eles não têm arrogância e orgulho. O que eles querem é servir a quem está sendo liderado. Inclusive, a gente tem, né, na palavra de Deus, as características desejáveis de um líder, né, de um pastor, de um bispo, de um diácono. Nós temos descrito ali, olha, você quer saber quem é o verdadeiro líder? Está aqui, a receita do bolo é essa daqui. Se você identificar essas características numa pessoa, então ela é um líder realmente preocupado com as pessoas. Então esse era um outro traço aí importante de Davi. Bom, mas os filisteus, né, aquele povo que estava sempre causando problema, né, sempre causando atrito, eles não consideraram, não acreditavam, né, que Davi tinha consigo a presença de Deus. E o objetivo deles era atacar, era derrotar Israel. Era fazer uma guerra, era conquistar. E aí nós temos um conflito. Nós lemos aí, nesse trecho, um conflito. Assim como o reinado de Davi foi atacado, fazendo um paralelo aí, nós já vai procurando aí Mateus 2, 16 e 18. Né? Então, o reinado do Messias também foi atacado pelas trevas. Né? Nós vemos, podemos ler nos evangelhos os ataques feitos a Jesus contra o reinado do Messias. Né? Os pagões e até os religiosos, e eu também mencionei aqui uma vez, né, que, claro, que Jesus morreu de livre e espontânea vontade, ele veio para nos salvar, mas a gente pode considerar sobre o ponto de vista humano que a própria religião, os próprios religiosos mataram Jesus. Né, porque Jesus era um rei que não era esperado. O rei que o povo judeu queria é esse povo de guerra, que destrói, que elimina. Tem lá o trecho onde uns dos discípulos falam, vamos mandar descer fogo do céu e aí consumir esse povo todo. Jesus fala, não é nada disso. Eu não vim para consumir ninguém com fogo. E muitos de nós, 2000 anos depois, com conhecimento da Bíblia, ainda crê que a solução é poder. Mas Jesus nos mostra que a solução não é poder, é amor. Jesus não veio pregar poder, ele veio pregar amor. Então, às vezes a gente se esquece disso. Mateus 2, 16 e 18, quem já achou aí, pode ler para a gente. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Então a gente vê aí, assim como o reino davídico foi atacado, também o reino do Messias sofreu ataques. Podemos sempre fazer aí essa comparação. E uma coisa que, mais uma vez, destaca aí a diferença de Davi. Né? Davi confessa que depende de Deus. Lá em 2 Samuel 5,19, nós lemos lá. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Vai me entregá-los nas minhas mãos? Então Davi não tem essa atitude de arrogância, de orgulho. Eu sou o rei, eu decido aqui, eu vou para a guerra e pronto.
A todo momento, você que vem acompanhando e vai continuar acompanhando, estudando aí a história do Davi, você vai ver que a todo momento ele consulta a Deus para definir o que deve ser feito. Ok? Claro que também nós vamos ver que os homens, segundo o coração de Deus, não são perfeitos. Né? Nós vamos ver aí os pecados cometidos por Davi. Mas também vamos ver que ele se arrepende, confessa, assume que pecou, não fica se justificando. Em Samuel 5, 23, né? E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles. Mais uma vez, né? Davi aguardou, esperou para que Deus dissesse o que deveria ser feito. Né? Então ele estava preparado para viver na dependência de Deus. Ele estava preparado para agir segundo a providência de Deus. Eu sei que levanta dúvidas, né? Às vezes a gente pensa, mas era mais fácil, porque Deus falava diretamente. Deus mandava o profeta, e o profeta dizia, olha, assim disse o Senhor. Né? Então, provavelmente era realmente mais fácil. É isso que Deus quer, é Ele que está falando. Né? Nós vemos isso em Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. E aí o complicado para nós mas e aí nós? Né? Deus não está falando como falava antigamente. Aliás, tem um pastor aí que disse que se você ouve muito Deus, é bom você procurar o psiquiatra. Né? Porque Deus fala hoje através da sua palavra. A hora que nós abrimos a palavra, lemos a palavra, ali está a revelação. Alguns ficam esperando revelação, né? A palavra já está revelada. Já está lá, na Bíblia. Abrindo a palavra, nós podemos entender, compreender a vontade de Deus. É que às vezes a gente só não quer fazer. Né? Então, outra coisa que eu sempre gosto de falar é que eu creio que a Bíblia não foi escrita só para os teólogos interpretarem. Né? Os escritores da Bíblia não escreveram para teólogos, para eruditos. Escreveu para pessoas simples da época que eles pudessem pegar aqueles textos, ler e entender. Né? Então, a palavra de Deus nos é revelada através da Bíblia. Agora nós precisamos estudá-las. Né? Você não precisa ficar esperando Deus falar no seu ouvido. Né? E quando é alguma voz no seu ouvido, é sempre bom desconfiar um pouquinho para ver se é realmente de Deus. Né? Bom, então, quando o reino do Messias ia ser estabelecido, os apóstolos, foi prometido para os apóstolos, assim como foi prometido para o rei Davi que ele venceria, também houve uma promessa para nós, né, que nós também teríamos poder para lutar e derrotar o mal. E isso está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Quem tiver aberto aí pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então a promessa para nós era a vinda do Espírito Santo. Com o Espírito Santo habitando em nós, nós teríamos condições, competência de entender a palavra. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais, elas só conseguem ser discernidas por quem é espiritual. Né? O apóstolo Paulo faz uma diferenciação lá, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Homem no sentido de humanidade, tá? Não de gênero. Então, a promessa é nos dada. Nós podemos ouvir a voz de Deus também. Nós podemos conhecer a voz de Deus.
Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Cada um que aceita Cristo recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos ajuda a ter discernimento. Agora, nós temos que permitir isso. Às vezes, algumas pessoas falam do Espírito Santo como se ele nos possuísse. Quem possui é demônios. O Espírito Santo não nos possui, ele habita em nós. E nós devemos dar a permissão ou não para o Espírito Santo agir. Isso é simples da gente ver. Às vezes a gente fala, nossa, tinha alguma coisa falando que não era para eu fazer, mas eu fiz. Né? Alguns chamam de sorte, alguns chamam de azar, alguns chamam de intuição. Eu não creio em nada disso, eu creio no Espírito Santo agindo na nossa vida e nos mostrando, olha, cuidado, isso é certo, isso é errado, isso não é. Mas assim como o rei Saul, às vezes a gente não ouve Deus, vou fazer do meu jeito. Né? Eu é que sei o que é o melhor. Então, nós temos ali a promessa para derrotar também o mal, derrotar os inimigos, assim como Davi derrotou lá os seus inimigos. E aí a gente chega lá onde a arca é levada para Jerusalém. Né? Agora que o rei Davi está instalado no trono e está tudo certo, ele começa a reviver a honra da arca. Porque até então, se você já leu até aqui, a arca estava esquecida. Né? A arca não era lembrada. Né? No reinado de Saul, então, muito menos. Então a gente vê lá que Davi, né, se levantou, convocou o povo e percebe que é hora de trazer a arca, de pegar a arca. 1 Samuel, a gente vai ver o que aconteceu com essa arca. Né? Há uma batalha, né? Os hebreus, o povo de Israel vai guerrear contra os filisteus, eles levam a arca. Aí no capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vê que os filisteus acabam pegando essa arca, eles têm uma série de problemas por causa disso, e aí a arca é levada para a casa de Abinadab. Né? Tá lá. E consagram lá o filho dele para que ele guardasse essa arca. E aí se menciona que a arca ficou nesse local por 20 anos esquecida. Ficou lá. Né? Então Davi relembra, né, da arca do Senhor e quer restituir, né, quer trazer de volta aí a arca. E aí a gente vai ver nesse capítulo aí algo que não acho que é controverso, mas que algumas pessoas estabelecem controvérsias, né? Assim como aquele caso que eu falei, de falar de Davi, de Jonas, a questão de homossexualismo, que é tudo interpretado de uma maneira errada, não tem nada a ver. Então, alguns aqui também colocam, né? Por que Deus puniu? Né? Puxa vida, né? Estão lá levando a arca vai cair, o sujeito vai segurar, ainda Deus pune? Né? Que absurdo, como que pode ser uma coisa dessa? Por que isso? Né? O sujeito, coitado, cheio de boas intenções, mas se diz aí que o inferno está cheio de gente com boa intenção, né? Não sei se é verdade, eu espero nem tentar descobrir. Né? Então, por quê? Porque Deus agiu de forma tão severa, como está descrito aqui em 2 Samuel 6, contra a pessoa que está tentando salvar a arca, né? Bom, se a gente partir de uma leitura superficial, né, vamos achar que talvez fosse um exagero aí também de Deus, né? Se a gente for superficial, mas tem todo um desenrolar aí dos fatos que a gente pode analisar. Né? Então, primeiro, é provável que Uzá, né, fosse filho ou neto de Abinadab. Ok?
Isso indica que ele provavelmente era um levita. Havia a ordem de que quem deveria fazer toda a parte de culto de adoração eram os levitas. Então, ou seja, a gente pode concluir que ele tinha conhecimento de como deveria ser tratada as coisas de Deus. Ficou 20 anos lá, né? Algo 20 anos lá. Não é possível que a pessoa não quisesse saber os motivos, o porquê, como era, o que não é, posso pegar, não posso, posso abrir, posso tirar daqui, não posso, como eu faço isso? Porque Deus deixava todo esse procedimento bem claro. Bom, mesmo que ele não fosse um levita, né? O fato dessa arca ter ficado tanto tempo na sua família, ele tinha informações importantes sobre ela. Ele deveria ter aí conhecimento sobre isso. Em Deuteronômio 10:8, a gente lê que apenas a tribo de Levi poderia transportar a arca de aliança. Pois você pode conferir lá. Bom, então vamos considerar que Uzá seria um levita, essa parte estava certa. Ok? Estava resolvido. Mas nós temos mais instruções em Números 7 e 9. A gente lê lá, mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar num carro, é isso? No ombro, os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Estava sendo carregado no ombro a arca? Sim ou não? Você não leu lá? Estava sendo carregado com carros. A ordem é quem carrega é levita, carrega no ombro. Então, já observamos ali, né, algum problema. E você vai ver lá que não só a arca, mas todo o tabernáculo. E tinha instruções claras de quem deveria ser, como deveria ser. Aí entra de novo o nosso orgulho, a nossa arrogância, achar que nós sabemos mais, que nós é que podemos resolver. Vamos dar um conforto para a arca de Deus, vamos pôr num carro novo, bonitinho, para carregar, né? Lá vem nós novamente considerando o nosso julgamento. Aí dúvida, será que Uzá era da família dos coatitas, que eram designados para levar a arca? Eu não encontrei como saber com certeza. Depois, se você tiver aí, você fala para nós no final, né? Mas a julgar pela grave punição aí dada, né, pode ser que não. Então estava tudo errado. Para a visão dos homens estava tudo certo, tudo bonitinho, olha que legal, olha que bacana, né? Mas havia instruções. Bom, ditas essas coisas aí, a gente pode compreender que a arca estava sendo transportada de forma incorreta. Primeiro erro, né? Deveria ser levada nos ombros, não num carro, e aqui a gente já tem uma desobediência, né? Já tem coisa errada. Outra coisa, a arca estava sendo transportada com o objetivo de retomar o culto a Deus em Jerusalém, depois de 20 anos esquecida. E Deus não poderia aceitar que esse reinício já começasse do jeito errado. Então, essa punição, ela também teve um caráter pedagógico, né, para mostrar para Davi e para o povo, e aí eu sublinhei ali, deixei amarelo e itálico, não deveriam adorar a Deus de qualquer jeito. Deveriam retomar o culto a Deus de acordo com as exigências do Senhor. Isso aqui é bastante ignorado. Hoje em dia, muito ignorado. Pessoas defendem que o culto pode ser de qualquer forma. Aceitam cultuar a Deus de qualquer forma.
né? Ah, Deus vê o interior, não vê o exterior. Ah, por que isso? E por que aí vai? E aí tem aqueles versículos que gostam de usar, né? Tiram versículos do contexto para fazer justificativa. E uma determinada vez eu pregando, numa das vezes pregando lá na igreja em que eu estava, lá na Igreja Batista Esperança, eu dediquei 2 domingos ao estudo do livro de Malaquias, que é um livro também meio esquecido, né? E eu dei o título lá de A Reverência na Casa do Senhor, Respeito e Reverência. E eu coloquei lá, tá lá no canal lá do YouTube, se você quiser ir lá e ver essa mensagem, abrir lá, estudar o livro de Malaquias. Quando a gente estuda o livro de Malaquias, você vai ver como havia ordens rígidas de procedimento do culto no templo, de como adorar a Deus. Lá tem toda a descrição de comportamento, vestimentas, atitudes. E, lamentavelmente, nós temos tido atitudes numa igreja pós-moderna que ignora o respeito e a reverência a Deus. O importante é prestar culto a Deus, como não importa. Isso não é correto. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Às vezes algumas pessoas pegam textos lá que Davi dançou e não sei o quê, e Débora... Foi dentro do templo? Ou foi fora, numa manifestação de alegria, uma manifestação cívica? Qual era o contexto? Como era dentro do templo? Como era o comportamento na presença de Deus? Diga, Adriano. Então, professora Pires, uma vez a gente viu que a palavra dançar, né, no grego, no original, não é dançar como as pessoas dançam. Era um dançar de uma comemoração, né, como eles faziam. Então, seria esse o gesto de Deus e não o dançar que as pessoas entendem hoje. Então é algo, né, que eu fico pensando, já pensou se Deus fosse tão rígido como aqui no Velho Testamento? Tem um monte de gente aí que adora usar o Velho Testamento para dizer sobre prosperidade, eu sou cabeça, não sou cauda, não sei o que, mas pega tudo, como Deus fazia. O sujeito tocou na arca, aparentemente, de boa. Opa, deixa eu segurar para não cair, mas foi punido. Moisés entrou na terra prometida? Que injustiça, né? Não entrou, e ainda Deus, para ser sarcástico, ainda leva ele para ver, mas não deixa entrar. Né? Algumas pessoas dizem isso. Por quê? Ele descumpriu uma ordem. Não é isso que está narrado lá? Então, o nosso Deus é um Deus severo. Não é um Deus que gosta de um culto prestado de qualquer maneira, de qualquer forma. Existe um respeito, uma referência, um modo de se comportar, um modo de se vestir, um modo de falar. Isso não indica que nós estamos sendo rígidos de comportamento, que nós estamos sendo legalistas. Não, significa respeito e reverência a um Deus. O que Deus sempre quis é o melhor. Você observa lá, se você pegar lá de Malaquias, o nível de detalhes, com ouro, com safira e não sei o quê, e a roupa como devia ser. Tem todo um comportamento estabelecido por Deus de como nós devemos se comportar na adoração. E, lamentavelmente, isso está sendo esquecido. Se a gente está servindo a Deus, está tudo bem, Deus não liga para essas coisas, isso é coisa de homem. Então, acho bom você dar uma lidinha lá, se te interessar, ler aí, acessar lá a mensagem onde eu fiz essa comparação e esse estudo lá do livro de Malaquias. Bom, e se de fato ele era um levita, mas não nos descendentes de Coate, ele não poderia ter transportado a arca, né? Então, o que nós vamos ver aí é que
foi uma consequência de erros, não foi só o fato de segurar, estava tudo errado. Estava tudo errado. Então Deus não gosta de coisas feitas com boas intenções de maneira errada. Deus não aprova as boas intenções feitas de maneira incorreta. Nós vemos então que Deus trata com muita severidade, tratava e trata com muita severidade aqueles que serviam. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é falando de qualquer maneira, não é se comportando de qualquer maneira, não é se vestindo de qualquer maneira. Existe um padrão de santidade que é exigido aí por Deus. Então a gente vê, que ele não tinha conhecimento, ou se tinha, simplesmente ignorou esses conhecimentos. Então é uma sequência de erros, Então se um dia você pensou, Deus puniu ele só porque ele tocou a arca, queria ajudar, não queria... Não é só por isso, Foi uma consequência, foi uma, vamos dizer assim, uma avalanche de erros. Bom, voltando lá, com a arca, houve toda uma comemoração, Davi se comporta lá de uma determinada forma, e aí ele é tratado desrespeitosamente pela sua esposa. A gente vê lá, Mical trata Davi com desprezo. Também tem todo um contexto por trás disso daí, não vamos aprofundar nisso daí também, porque não dá tempo. Então Davi resolve não só fazer lá uma comemoração cívica, mas também uma comemoração na sua própria família, dar graças, orar, Então tá lá, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e aí faz lá uma crítica ao comportamento. Repito, tudo isso daí tem algo por trás, mas que a gente não vai se aprofundar. O Davi não ficou contestando, não quis se justificar, não repreendeu, não culpou por ela não saber o comportamento que ela estava falando, deixou isso a cargo do próprio Deus, que castigou Mical, que não teve mais nenhum filho até o final da sua vida. E na sociedade daquela época era algo importante, A gente vê com Sara, com Raquel, como era importante, como havia essa preocupação de gerar filhos, de gerar descendentes. Então, há um comportamento aí desrespeitoso aí por causa do comportamento de Mical. E lá no capítulo 7, finalmente, ele já estabelecido no seu palácio, com a arca, o rei lá, sem ter o que fazer, sentado no trono, lá, tranquilo, falou, eu moro aqui num palácio e tal, e a arca está lá, coitada, jogada num lugar, E aí ele consulta, o profeta, para ver, porque era desejo dele construir um templo, Lá vai o homem novamente com o seu desejo, E aí ele consulta lá Natã, e o Natã, que, sei lá, talvez fosse bem chegado de Davi, não querendo contrariar, o que ele fala? Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas antes dessa frase aqui, não tem um relato de que Deus foi consultado, que Deus aprovou, que Deus confirmou, mas o Natã vai lá, vai ver, ele gostava bastante do Davi, e aí entrou nessa dedução, Mas aí Deus dá um pito lá no Natã, em Samuel 7:6, não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro.
Eu nunca pedi para ninguém construir nada para mim. Eu nunca pedi para ninguém construir um templo. O meu propósito era habitar com o meu povo, e isso, aonde ele estivesse, de tenda em tenda, né? Tendo um tabernáculo, não um templo. E depois nós vamos ver, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Então você lê lá um relato, né, no capítulo 7 de 2 Samuel, que a gente poderia chamar, em termos humanos, uma reclamação de Deus, um questionamento de Deus. Né? Mas, mais uma vez, a gente tem a permissão de Deus. A permissão, embora ele não quisesse um rei, não quisesse um templo, ele dá permissão para que seja feito. Então, há coisas que Deus permite. É mais ou menos assim, né, para a gente entender isso. Né? Nós, muitos aqui como pais, às vezes o filho vem e fala, vou fazer isso e isso. Aí você, pai, fala o quê? Não é bom, não vai fazer isso, não vai dar certo, porque já aconteceu isso. Aí o filho, eu vou fazer. Tá bom, ok. O senhor vai ter alguma coisa contra? Faz. Né? Às vezes tem aqueles filhos que insistem tanto, perturba tanto, né? Vai no pai, vai na mãe, olha, o pai falou, olha, a mãe falou, vai, faz. Né? Não vai ser bom, vai ser ruim, mas acaba tendo a permissão. Isso acontece, né, com Deus também, mas não era da vontade, né? Então, às vezes, Deus dá permissão, embora não seja o mais apropriado. E aí, nesse capítulo 7, aí a gente acompanha toda uma descrição, né, do profeta Natã, falando para Davi o que Deus tinha falado, relembrando a saída do Egito, como Deus tinha se comportado. E no final do capítulo, a gente vê lá a gratidão de Davi, uma oração de gratidão de Davi. Então, a gente tem aí, tinha mais coisa aí, mas eu vou pular aí porque eu quero destacar isso aqui, Como começou um pouquinho atrasado aí, eu vou atrasar um pouquinho aqui, tá bom? Depois vocês podem brigar comigo, não tem problema. Então, a nossa oração de gratidão deveria ser como? Baseada em promessas. Tá? Nós temos lá no livro de Apocalipse, que está esquecido, infelizmente, lamentavelmente, nós temos 7 promessas que virão se cumprir e que a gente deve viver com essa esperança. A primeira promessa é de vida eterna. Tá? Ela está lá em Apocalipse 2:7. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A árvore da vida, recordando lá de Gênesis, é quando você teria lá conhecimento, teria a vida eterna. E era isso que, após o pecado, Deus não poderia permitir. Então, nós temos uma promessa de vida eterna. Tá? Aqueles que creem em Cristo, aceitaram Cristo, não vão reencarnar em nada, em nenhuma coisa. Não existe reencarnação. Não existe ficar pairando no limbo para pagar pecado. Nós teremos a vida eterna com Cristo. A segunda promessa, que não sofrer o dano da segunda morte, a morte espiritual. Mesmo porque a promessa é que todos nós seremos ressuscitados e arrebatados com o Senhor nos ares. A terceira promessa é que nós teremos um novo nome. Na pedra, um novo nome escrito. Ao que vencer. Então, é uma outra promessa que nós temos aí. Nós vamos julgar as nações. É uma outra promessa. Poder sobre as nações e com vara de ferro as regerá. Eu creio que isso daí vai acontecer no milênio. Que vamos reinar com Cristo. Cristo irá reinar em Jerusalém. Nós reinaremos com Cristo. E nós teremos as funções atribuídas de governar as nações. Mas isso aí é um assunto complexo, aí é outra história. Teremos vestes brancas, não teremos o nome riscado do livro da vida.
né? Será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha cada promessa maravilhosa, né? Farei coluna no templo do meu Deus, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E a 7ª e última promessa, mais o fechamento maravilhosa de todos, é assentar com Jesus no seu trono. Essa é a promessa mais linda que a gente tem. E tudo isso segue com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, infelizmente, eu acho que tem muita gente surda nas igrejas. Eu acho que tem muita gente que tem que pegar um cotonete aí, começar a limpar os ouvidos, começar a ser mais solícito ao trabalho do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir. De novo, repito, o Espírito Santo não possui. O Espírito Santo habita em nós e nós temos a liberdade, tanto que o apóstolo Paulo fala em apagar, em entristecer o Espírito. Ou seja, não estamos deixando o Espírito Santo agir. Então, teria mais coisas aí, né? Mas, como eu falo, a palavra de Deus é viva, é eficaz, a gente consegue tirar muita coisa da palavra. Agora a gente precisa se aprofundar aí um pouco mais. Vamos orar e aí encerramos. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, mais uma vez viemos à sua presença para pedir que nos ajude, que nos ilumine para entender a revelação da tua palavra, que possamos aprender com os erros e os acertos do passado e que nós possamos confiar nas suas promessas, que nós possamos ter mais amor, mais alegria pelas profecias, mais esperança pelas profecias em nossas vidas e confiarmos menos no mundo, confiarmos menos em pessoas. Ajuda-nos no decorrer do culto, com a mensagem que vamos ouvir nesta manhã, que possa vir de encontro aos nossos corações. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.